Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nessa tarde eu estou com Lucas Weslinski, diretor do Máquina do Desejo, que estreia agora, dia 20 de julho nos cinemas. Ele dirige ao lado de Joaquim Castro nesse longa-metragem. Boa tarde, Lucas. Obrigado por me receber. Boa boa tarde, Wesley. Prazer é meu estar aqui com você nessa tarde fria aqui de São Paulo. Bem fria. Bom, eu gostaria de começar. Eu gosto muito de falar sobre a origem, de como a ideia surgiu, por mais que seja bem óbvia, tem filmes que acabam trazendo perspectivas bem diferentes. E no caso do filme de vocês, eu tive duas experiências. A primeira vez que eu vi o seu filme foi em 2021, no 29º Festival Mix Brasil. Naquela época, governo Bolsonaro, sem Ministério da Cultura, pandemia, estávamos recuperando da pandemia, então o festival era híbrido, então eu achei em casa, e me lembrou bastante o problema que o espaço de cinema NET do Rio de Janeiro estava sofrendo com um pouco do que a Oficina Teatro sofreu. E agora, ontem, né, hoje, eu assistindo, revendo o filme, já é uma ideia completamente diferente. 2 anos depois, governo Lula, retorno do Ministério da Cultura, mas com o falecimento, né, do Zé Celso, do José Celso Martins Correia. Então, o filme acabou ganhando uma outra perspectiva, né, mais com uma própria homenagem, um próprio tributo a tudo que ele fez pelo Oficina. Então, queria saber para ver se tem alguma outra perspectiva de como surgiu a ideia de fazer esse filme há 10 anos atrás, começo de tudo. Bom, então, o Oficina, ele sempre foi uma companhia híbrida, né? Não só de teatro, mas de audiovisual também, né? Então, tanto que lá passaram diversos cineastas, videoartistas, né? De Tezuka Yamazaki, Tadeu Django, Fernando Meirelles, Fernando Coimbra, Eric Rocha, Elaine César, Lina Chami, uma turma assim de várias gerações, de várias regiões do Brasil, né, que foram sempre todo mundo muito impressionado, né, com a força do trabalho de teatro e agregando artistas, arquitetos, filósofos, músicos, e essa coisa aí ecoando, né, de diversas maneiras, como foi no caso a Tropicália, a partir do Oswald de Andrade, né, do Rei da Vela, que foi uma coisa que bateu e sintonizou no mesmo momento do Hélio Sica, do Caetano Veloso. E então o filme nasce justamente no momento que ainda não era bolsonarista, mas já se encaminhava a isso, né, que foi a partir do golpe da Dilma. Com o golpe, o que acontece? Os institutos começam a funcionar como eles funcionariam com o Bolsonaro. Então, quer dizer, o Instituto de Preservação do Patrimônio ele vai trabalhar contra a preservação do patrimônio, né? O Instituto de Preservação Ambiental vai trabalhar pela destruição do meio ambiente inteiro. Então, a gente viveu uma coisa que eu nunca tinha visto antes. O Oficina foi destombado. Então, foi um susto para todo mundo. E Joaquim e eu, que somos cineastas, pensamos qual é a nossa maior arma nesse momento? É criar um filme, né? A gente vive uma época em que agora tudo só se comunica por imagem, né? Ninguém mais pega um livro, né? Uma juventude toda que talvez nem saiba o que é um livro, né? Que está ali viciada em imagem 24 horas por segundo, 24 horas por dia, né? E então a gente pensou, a gente tem que criar um documento histórico, né? Que tem uma força de legitimar essa luta nesse momento político tão assustador. Então a gente tem que criar um filme que legitime tanto aquele assentamento naquele pedaço de terra que seja uma arma contra, né, o fim desses 65 anos de trabalhos contínuos. E, ao mesmo tempo, o Teatro Oficina tem um acervo gigante que é distribuído, né? Como a gente viu no caso da Cinemateca, os acervos estão de cuidado. Senão eles pegam fogo, eles explodem, eles queimam, eles transbordam de chuva, né? Eles se perdem. E quando você perde o acervo de um país, você perde a memória histórica desse país, né? E um país sem memória é perigosíssimo, porque um país sem memória bota fascistas, genocidas no poder.
E, embora a gente no Brasil esteja comemorando o governo Lula, a gente em São Paulo ainda está vivendo uma extrema-direita muito poderosa e que ainda traz um pouco mais maquiada os mesmos conflitos que a gente viveu nos anos do Bolsonaro. Então, o filme nasce dessa emergência, né, de levantar esse arquivo, esse acervo vivo, de levar a parte de cinema toda para a Cinemateca, para ela poder ser cuidada, para ela não apodrecer. A gente perdeu um terço de todo o audiovisual que foi criado pelo e para o Teatro Oficina, nessa brincadeira de não levar direto para a Cinemateca as películas. Então, existiam todas essas emergências, todos esses incêndios estavam acontecendo no momento em que a gente decidiu parar e fazer esse filme. Agora, fazer um filme desse tamanho, ele só foi possível, primeiro, por causa das políticas culturais, que mesmo nos governos de direita existem com força, aqui em São Paulo. Então, a gente conseguiu ganhar um pequeno edital de finalização, que era um valor quase de um curta-metragem, mas que era o suficiente para a gente poder investir os 4 anos que a gente investiu nesse trabalho, pagar todas as outras pessoas, que o Joaquim e eu jamais recebemos nada, pelo contrário, a gente pegou um monte de trabalho para poder continuar o filme O Máquina do Desejo não parar. E agora a gente estava se preparando, né, depois desses 2 anos de festivais durante a pandemia. Eu acho que a melhor coisa da pandemia foi que democratizou os festivais, porque os festivais também, no geral, eles são de uma autofagia que eu acho assim muito breve. Então só vão os cineastas, você vai com a roupinha de tirar foto, em vez de abrir os festivais para o público, porque o cinema brasileiro não chega em cartaz, o cinema brasileiro, né, e os bilhões que são investidos nisso eles não vão para o povo, no final das contas, porque a política cultural impede o cinema brasileiro de chegar no cinema brasileiro. Então, a gente está tendo essa oportunidade diante dessa tragédia do Zé. A gente ia entrar em cartaz no final do ano, acabou de abrir o edital de distribuição aqui em São Paulo, mas o fogo, né, que levou o Zé para a eternidade, ele também trouxe essa urgência de liberar o filme. Então a gente está fazendo essa campanha Don Quixote absoluto, Zé Celso absoluto, que a gente vai estrear um filme no Brasil inteiro, Rio Branco, Fortaleza, São Paulo, Porto Alegre, BH, Brasília. A gente vai estrear sem R$ 1. A gente vai estrear no território nacional sem R$ 1. Graças à nossa distribuidora Descoloniza Filmes, que faz jus ao nome, e topou, porque é o único lugar onde é que eles podem ter o trabalho deles pago é na distribuição. Então, toparam fazer isso sem edital, sem R$ 1, né? E o amor pelo Zé e por tudo que ele representa, porque a figura do Zé vai seguir viva, guiando, né, esse exército, esses batalhões de pessoas que foram formadas pelo Teatro Oficina, né, cada um carrega a chama acesa do Zé, né, na nossa missão aqui na Terra. A gente conseguiu, vamos estrear junto com Barbie e Oppenheimer, que são as duas maiores bilheterias do ano, os maiores monstros hollywoodianos, monstros no sentido de que a gente é um pequeno documentário independente brasileiro e a gente vai estrear junto com esses filmes que estão, desde o ano passado, uma campanha de marketing que talvez poderia financiar todo o cinema brasileiro só na campanha de marketing desses filmes. A gente está estreando junto com eles no território nacional inteiro, sem R$ 1. Então, acho que isso, um símbolo maior, essa força não é do Joaquim minha, essa força é do Zé Celso. Então, não tem símbolo maior da força desse trabalhador da cultura, desse operário incansável da cultura, chamado Zé Celso, e o plantio dessa floresta que ele plantou no nosso país, né? Que é o povo brasileiro e essas gerações formadas, né, ética, esteticamente no Teatro Oficina nos últimos 65 anos. E que agora luta pelo Parque do Rio do Bexiga, que é esse terreno em volta do teatro, que é tombado também pelo IPHAN, o entorno, todo imóvel tombado tem um entorno tombável, isso é tombado, isso é lei, né? E aí está nessa disputa com essa máquina bilionária que é o Silvio Santos, e aquele terreiro não representa nem 0,1% da fortuna dele, mas que ele ainda vai ter a grandeza
Eu acho que principalmente agora, depois que ele foi tão nojento com o Zé durante esses 40 anos de disputa, tão arrogante, chegou até a ameaçar que ia abrir uma nova Cracolândia ali em volta do teatro, como se isso fosse assustar o Zé. O Zé não tem medo do povo. O Silvio Santos é que tem. Então, eu acho que agora resta ao Silvio Santos ter a grandeza de abrir mão, de vender, já que ele nunca vai dar, né? Já que ele é um bilionário mesquinho, ele vai no máximo vender esse terreno, seja para a União, porque também o Teatro Oficina não tem desejo de ser dono de nada, o Teatro Oficina não é dono nem do próprio teatro, mas como o MSP, ele é um ocupante do espaço e tornou um espaço pobre de concreto num chácara, né, da cidade de São Paulo e talvez até do Brasil, né, um lugar pulsante de criação. Então, eu acho que Zé Celso são todas essas simbologias, né? Aproveitando que você falou sobre a estreia, dia 19, né, só para alertar a quem estiver aqui em São Paulo, dia 19, quarta-feira, no Espaço Itaú da Augusta, 3 salas reservaram, perdão, para poder estrear o filme nessa pré-estreia, com estreia oficial para o dia 20. Vocês pretendem estar Isso. presente? Sim, vamos estar presente, o Teatro Oficina inteiro vai estar presente, diversas gerações. O coro atual, que está em cartaz lá com Mutações de Apoteose, vai fazer um rito de teatro, que é o ato do teatro, que sai lá do Teatro Oficina, que fica no Bexiga, e atravessa ali Praça Roosevelt, Parque Augusta, Ocupação 9 de Julho, até chegar na Augusta e subir no cinema daquele jeito multimídia da Oficina, que é o coro, canto, dança, projeções, música. E aí, chegando no teatro, vai ter um ato surpresa para antes da entrada nas salas, né? O filme começa às 9 horas, no dia 19, na pré-estreia, é de graça, todo mundo está convidado, entendeu? São 3 salas enormes, vai caber bastante gente, ninguém vai ficar de fora. E a partir da quinta-feira, o filme está em cartaz normal em todo o território nacional, junto com Barbie e Oppenheimer. Então, pedimos ao público que nessa primeira semana compareça para a gente poder continuar essa luta de Dom Quixote, de Zé Celso, contra as grandes máquinas bilionárias colonizadoras. Falando sobre o filme, são 60 anos para transformar um documentário em menos de 2 horas. É um grande desafio. Como foi esse processo? Com certeza vocês já tinham todo o material, tanto nacional como internacional, mas como foi criar essa narrativa? Vocês tinham total liberdade? O Zé Celso participou também desse processo? A gente teve total liberdade, sempre, né? Nem faria nenhum sentido não entrar num projeto desse sem essa autonomia, né? O Zé, eu acho que confiava muito na gente como artista para contar essa história. E na nossa história anterior, já com a oficina, né? Eu fui ator lá quase durante 10 anos, entrei na época dos Sertões e fiquei até as Dionisíacas. E então, foi um processo assim. Primeiro, a gente passou 6 meses só assistindo o material que a pesquisadora Eloá Chouzal levantou, 25 teras de material, só para dar uma informação assim tecnológica, né? Porque quantidade de horas eu nem sei dizer. Eu sei que a gente levou 6 meses assistindo 8 horas por dia de material. A gente levou 6 meses para assistir tudo. A partir disso, a gente começou a construir. Então, a gente fez mais ou menos uns 12 filmes diferentes. E a gente teve um processo absolutamente aberto. Então, a gente, o tempo inteiro, cada filme, cada novo corte que a gente terminava, a gente mandava para o Zé Celso, ele dava as informações dele, junto com o Marcelo, com o Caterine, e a gente absorvia essas informações, desconstruía o que tinha feito e construía outro filme, e aí convidava pessoas. A Marília foi a primeira, a arquiteta cênica foi a primeira a ser chamada para ir lá conversar com a gente, para trazer esse outro olhar. Depois, diversos atores, diversas gerações do teatro foram lá, e muitos cineastas, como o Eric Rocha, o Beto Brant, a Mafalda Pequenina, do Iluobá, a diretora artística do Iluobá, que é esse bloco afro de mulheres aqui de São Paulo. A gente foi para a Escola SP de Teatro com o Gel Pizzini, fazer uma sessão aberta, comentada do corte. A gente participou do Doc SP aqui em São Paulo, do Rough Cut Doc SP, que é o quê? É uma sessão dentro desse acontecimento, que é o Doc SP, né? Que é um misto de mostra com mercado, com um monte de masterclass sobre documentário, com foco em documentário.
e a gente foi convidado para participar do Rough Cut, que eram 30 montadores do Brasil inteiro, assistiam a montagem com a gente, e a gente depois passava 3 horas ali debatendo, né, o que cada um sentia, quais os caminhos de montagem possível. Foi uma coisa tão forte que a gente acabou passando 6 horas até a gente ser expulso lá do cinema e ir para a rua e continuar a discussão num boteco ali por perto. E então, nesses 4 anos de montagem, foram feitos diversos filmes. Chegou a ter um corte de 4 horas. Era um desespero assim de não colocar, né, tanta coisa assim para fora, mas mesmo no corte de 4 horas tinha muita coisa muito importante que foi colocada fora. E aí, para chegar nesse corte final de 1 hora e 50, foi um processo extremamente difícil, um parto, onde a gente teve que abrir mão de filhos muito amados, né? No sentido de que a gente tinha criado diversas sequências que uma hora tiveram que sair do filme, porque o filme, nosso maior desejo era que o filme entrasse na sala de cinema e fosse visto pelo público. Então, para a gente não fazia sentido fazer um filme de 4 horas que depois os donos do cinema não iam querer passar no cinema. E então a gente pensou, a gente teve essa malícia, essa estratégia também, né? Nesses 4 anos, de pensar, bom, além de tudo que a gente quer fazer no filme, esse filme tem que ser um filme digerível, inteligível e assistível. Então, todas essas camadas levaram a gente a esse resultado final, mas sendo bem sincero com você, cá entre nós dois, eu acho que se não fosse o É Tudo Verdade ter selecionado a gente ainda continuaria montando, porque eu acho que um filme como esse, ele é meio que ele corre o risco de uma montagem infinita, porque é tão difícil chegar num lugar, mas quando É Tudo Verdade falou, ó, vocês foram selecionados, estão na competição nacional, são 6 filmes apenas, a gente falou, bom, agora não tem mais para onde ir, tem que fechar e finalizar, mixar, colorir, né, DCP e tal. Então foi mais ou menos assim. Ultimamente muitos filmes têm sido longos, mas são filmes mais comerciais. Filmes de baixo É, orçamento, não, é documentários. engraçado, pois é, que tem agora isso, né? Agora os filmes, você vê o Spielberg, tem 2 horas e tanto, tem diversos filmes com mais de 2 horas, mas é porque eles jamais vão passar pelo que a gente falou, que é o programador, né? Que não é o distribuidor, mas são os donos de cinema falarem, porra, corta 20 minutos aí, senão não passa na minha sala. É. Então, e foi bom a gente ter ouvido isso, porque agora a gente está entrando no Brasil inteiro, né? Deu certo. A nossa estratégia, a nossa malícia acabou dando o resultado que a gente queria. E, infelizmente, no pior, né? Na mais triste conjuntura, que é a morte do jeito mais violento, dolorido, né? Dessa grande figura que era tão ligada à vida, né? Tão celebrador da vida, mas eu sinto que até nisso tem dedo de Zé Celso, sabe? Eu sinto que ao mesmo tempo, essa tragédia que eu chamo do parto do Zé, porque na mitologia do teatro, Dionísios, que é o deus do teatro, ele nasce de um incêndio, né? E a gente passou, eu passei quase 10 anos, o Zé passou mais de 60 anos trabalhando essa simbologia, né? Então, eu acho que a partida dele no fogo é um parto de nascimento também da eternidade do Zé, com a bússola ética e estética que ele sempre provocou aqui na nossa terra, né? Você chegou a mencionar sobre o Festival É Tudo Verdade. O filme passou por diversos festivais nacionais e internacionais. Como foi a recepção desses festivais com o filme? Além do É Tudo Verdade, como você já chegou a mencionar. Foi muito impressionante, porque eu pessoalmente, mas eu posso falar pelo Joaquim também, que a gente é muito parecido com isso, a gente não tinha nenhuma pretensão, a gente achava que era um filme extremamente radical em termos de linguagem, porque como a gente é cria da oficina, a gente não queria fazer um filme careta, de entrevista, a gente queria fazer um filme que trouxesse a mesma atmosfera e a mesma sinestesia, né, que o Teatro Oficina traz para suas apresentações. Então a gente achou que era um filme que não teria muita comunicabilidade, era um filme extremamente anticomercial, né, e anti-celebridade, e anti um monte de coisa que o festival adora. Então, quando a gente recebeu esse primeiro prêmio no primeiro festival, que foi na Tudo Verdade, primeiro foi um choque para a gente, porque realmente a gente
não esperava que isso fosse acontecer. E aí, depois, quando todos os outros festivais, a gente foi sendo premiado, a gente não passou em nenhum festival sem ser premiado, para não dizer que não passamos em nenhum, no Maranhão a gente não foi premiado. O único. E que não tem o menor problema. Foram premiados filmes maravilhosos. Estava Noites Alienígenas, estava aquele Mineiro maravilhoso, né, do menino que quer ser astronauta, filho do porteiro, Marte 1. como chama? Marte 1. Marte 1. Então, assim, para a gente, esses caras sendo premiados, estamos sendo todos, porque esse é o cinema brasileiro que a gente luta para existir. Mas para a gente foi muito engraçado, né? No Mix Brasil, por exemplo, a gente recebeu o melhor filme, mas voto público. Os jurados não deram nenhum prêmio para a gente, mas a gente recebeu o prêmio do público, que o Zé sempre falava: o Deus do teatro se chama Deus público. É o público que é o Deus do teatro, não é o ator, não é o ego, não é, né? É o que você consegue transmitir, transformar no público. Essa é a divindade do teatro, né? E aí depois foram chegando prêmios fora do Brasil. A gente recebeu esse no Chile, a gente recebeu nos Estados Unidos esse prêmio Memória do País, que achamos bem bonito esse nome, né, do prêmio. E tudo muito lindo. O prêmio é sempre uma alegria, né? Mas não podemos esquecer que o prêmio também não é nada mais do que né, do que o resultado do que pensa um corpo de jurados, né? Seja três, sejam cinco, né? Eu acho que tem um lado assim que me deixa um pouco incomodado com a questão da premiação, né? Porque sempre tem o não premiado e aí né? E às vezes o não premiado é um filme até muito melhor do que o premiado. Então tem diversas, né, conjunturas assim. Então é uma coisa que eu sou muito agradecido, maravilhoso receber prêmio, mas para mim o maior prêmio que pode ser é chegar ao público. Sim, sim. É não Voltando morrer para. na praia como faz a maior parte do cinema brasileiro, né? Sim, E a sim. gente investe um dinheiro público enorme, faz filmes incríveis que são vistos no mundo inteiro, menos no próprio país de origem. É, Então, é um grande problema ainda isso. Voltando um pouco para a história, vocês acompanharam, né, pelos 60 anos, além da ditadura militar, tem muita diferença do passado e do presente com os problemas ainda em volta da cultura, o tratamento do grande público com a cultura? olha, eu acho que isso é uma coisa que o filme, essa é um dos alicerces do filme, né? Que é esse conceito que o Zé falava muito, um conceito nietzschiano chamado eterno retorno, né? Que a história ela está sempre em círculos, ela não vai no mesmo lugar, ela está em espiral, mas ela sempre retorna às mesmas questões. Então, eu acho que essa é uma boa. Essa eu prefiro deixar o filme responder essa pergunta, porque essa é uma coisa que atravessa o filme todo, desde os anos 50 até agora, 2021, que é onde fecha o filme, né? A gente vê que todas essas questões elas acontecem há 65 anos no nosso país e que são figuras que têm a coragem de um Zé Celso que vão aos poucos transformando isso, mas claro, precisa de adesão popular, né? Afinal, a vontade do povo é que financia, né? O que vai ser, né? O que vai ser coroado, né? Como sucesso, como viralizante, né? É esse clamor popular. Então, acho que tem diversas diferenças, né? Nos anos 70, a gente tinha censura, que é uma coisa que quase tivemos no Bolsonaro, se ele não fosse combatido pelos outros poderes, né? Mas é uma coisa muito pesada, né? Você ser proibido de mostrar uma obra. Ao mesmo tempo, também existe censura, né? Ao mesmo tempo, você não deixar o cinema brasileiro chegar nas telas do cinema brasileiro é uma censura do mercado. Então, as questões sempre voltam de maneiras diferentes, né? Com diferentes figurinos. Mas, claro, tem muita diferença no sentido de que nos anos 50 não existia teatro brasileiro, você só fazia teatro europeu, né? Então, ali a gente acompanha a descoberta do teatro brasileiro, da linguagem brasileira, né? Como que se livra do teatro italiano, né? Aí eu já estou falando de métodos de teatro, né? Todos os métodos, né? Stanislavski, Grotowski, Meyerhold, Brecht, são métodos maravilhosos, mas que foram todos descobertos em circunstâncias que não tinham nada a ver com o Brasil.
Esse grupo foi desconstruindo tudo isso para na busca eterna e até hoje, porque isso é uma busca eterna, né? A busca do que é uma linguagem verdadeiramente brasileira, né? Acho que os povos indígenas são os que mais têm contribuído com isso, inclusive com o cinema indígena, né? O cinema brasileiro feito por realizadores indígenas, que esse então não chega em nenhuma tela, a não sei que tenha um diretor, né, branco que esteja ali junto com os indígenas, seja um cara famoso ou rico, ele consegue ainda chegar, mas tem uma safra de filmes indígenas, estou falando de mais de 100 filmes nos últimos 25 anos, que o Brasil deveria conhecer também, que aí a gente vai entender muito melhor vários problemas que a gente tenta resolver e não consegue de colonização, estão aí para ser ensinados para a gente, pelos povos originários, né? Bom, e aí para finalizar, qual a característica mais marcante do Oficina ou até mesmo do próprio Zé Celso que você leva para sua vida? Eu acho que é essa capacidade de autocrítica e essa falta de ego que te permite se desconstruir ao tempo inteiro, porque o ego ele te prende, te firma numa forma que você tem que manter, que você tem que proteger, e a falta de ego, talvez seja o amor, não sei, esse sentimento de que você está o tempo inteiro conectado e aberto e conectado ao todo, né? Te permite essa coisa que raríssimas vezes eu vi, que é esse grupo de artistas que está o tempo inteiro exercendo uma autocrítica no sentido de que ele nunca está satisfeito com o lugar que ele chegou, porque ele sabe que a chegada não existe. O que existe é a busca, né? O artista, né, o fazedor de cultura, ele vai aprendendo isso com os que não tem chegada. Tem o navegar, né? Tem a trajetória, tem o caminho, tem a estrada. Então, eu acho que essa é a grande lição do Zé. Primeiro, jamais se render a nenhum tipo de ditadura, seja ela política, seja ela moral, seja ela espiritual, religiosa, ética, estética, né? Sempre ser um insurgente, sempre estar do lado do povo e não do lado dos poderosos, das celebridades, dos influencers, não. Sempre estar do lado do povo, do trabalhador, de quem segura, né, a cultura, né? Porque a cultura vem desse mesmo lugar de cultivar a terra, né? Então a cultura está com os povos indígenas, a cultura está com o MST, a cultura está com os pequenos movimentos de cada bairro, de cada cidade, a cultura está na favela, está na periferia. Eu acho que essa é a grande lição que o Zé nunca abriu mão de trazer. Nietzsche é maravilhoso, Arthur é essencial, mas se você não conhecer a tua favela, a tua aldeia, o teu assentamento, você não faz ideia da terra onde você está pisando. Bom, muito obrigado novamente, Lucas, por essa tarde. Parabéns pelo filme. E gostaria de fazer uma chamada, convidando as pessoas para assistir o filme agora, já no dia 20. Aí eu publico a Sim. parte. Oi, gente, eu sou Lucas Veginski, diretor do Máquina do Desejo, junto com Joaquim Castro, e convido vocês a ir assistir a gente no cinema a partir de quinta-feira, dia 20 de julho. Estamos em todo o território nacional, enfrentando Barbie e Oppenheimer, nosso documentário independente sobre Zé Celso e Teatro Oficina, estará em cartaz no Brasil inteiro e contamos com a presença de vocês. Perfeito. Novamente, muito obrigado. Parabéns pelo filme. Obrigado, meu querido.